Olá pessoal, me chamo Lucas Silva de Oliveira, sou participante do primeiro simpósio de plâncton de águas continentais e irei apresentar o trabalho Diversidade e Estrutura Ontogenética da Comunidade Ictioplânctônica em um lago de inundação da região amazônica, Brasil. Esse trabalho é de minha autoria, com a colaboração de Ruineres Almada Cajado, Fabiola Catrine Souza da Silva e Diego Maia Zacardi. Então, as condições ambientais dos lagos adjacentes aos numerosos rios amazônicos estão associados com a dinâmica sazonal do pulso de inundação. No entanto, nos últimos anos, esses ambientes sofreram alterações de origem antrópicas, o que causou graves impactos e interferências nas relações da fauna com o meio ambiente. A gente sabe que a ictiofauna amazônica é uma das comunidades biológicas mais ricas em número de espécies, e essa diversidade está diretamente associada ao grande número de ecossistemas aquáticos e também está ligada a diversos fatores, como, por exemplo, as condições ambientais, fatores ecológicos, complexidade do hábitat, biótopos, parâmetros físico-químicos, entre outros. E a existência dessas condições permitem com que esses ambientes atuem com um papel relevante e influenciem diretamente na história de vida dos peixes. Diante disso, compreender os padrões e as variações na distribuição e composição, tanto de ovos como de larvas de peixes, nos levam a insights sobre os aspectos que regulam o recrutamento das espécies, além de servir como método eficaz na determinação e delimitação de épocas e áreas de desova, e também áreas de crescimento. No entanto, estudos dessa natureza, principalmente em ambientes aquáticos oligotróficos da região amazônica, são escassos, limitando-se apenas a alguns poucos trabalhos. Diante desse cenário, o objetivo do estudo foi investigar a estrutura temporal do ictioplâncton e testar a hipótese de que a densidade de ovos de larvas de peixes e a diversidade de espécies variam entre duas áreas com a ocorrência de diferentes níveis de degradações ambientais em um lago de inundação neotropical da região amazônica. A área de estudo foi o Lago Juá, localizado na foz do rio Tapajós, em Santarém, no Pará, Brasil. Esse lago possui um histórico de perturbação antrópica, principalmente em sua região bem mais próxima à área de proteção ambiental, devido à instalação de empreendimento imobiliário que acabou removendo aí grande parte da mata ciliar desse ambiente lacustre, o que provocou a erosão do solo e uma alta quantidade de sedimentos dentro do lago. Esse ambiente lacustre aí, então, possuiu duas regiões, uma mais alterada e outra mais conservada. A região mais conservada ela foi representada pelos pontos E1, E2 e E3, enquanto a área mais alterada foi representada pelos pontos, ou melhor, pelas estações E4, E5 e E6. As capturas de ovos e larvas de peixes foram realizadas aí de 2017 a agosto de 2018, em uma periodicidade mensal através de amostragens diurnas e noturnas. Essas coletas eram realizadas através de arrastos na região subsuperficial da coluna d'água, com o auxílio de uma rede de plâncton cônico-cilíndrica de malha de 300 micrômetros. Após os arrastos, o material biológico era armazenado em benzocaína 250 mg por litro e posteriormente fixadas em solução formalina a 10% e tamponado com carbonato de cálcio. As coletas foram realizadas mediante autorização do CISBio, número 72.330, sendo que no final do estudo tivemos aí 144 amostras totais. Após as amostragens em laboratório, foi realizado o processo de triagem, consistindo na separação dos ovos e larvas de peixe do restante do material presente na amostra e do plâncton total, e posteriormente as larvas e ovos foram quantificados e classificados quanto ao estágio de desenvolvimento, tanto larval como embrionário, e também identificados até o menor nível taxonômico possível. Aplicamos uma análise de Cruz-Coalesce para verificar possíveis diferenças da densidade de ovos e também da densidade de larvas de peixes ao longo dos meses. Aplicamos essa análise uma vez que os nossos dados não atenderam os pressupostos de normalidade e nem de homocedasticidade, e para verificar diferenças na composição taxonômica ao longo dos meses e também nos estágios do desenvolvimento ao longo dos meses,
nós aplicamos uma análise de similaridade e, para verificar a nossa hipótese do estudo, nós aplicamos uma permanova aninhada. No final do estudo, nós conseguimos capturar 195 ovos, sendo que todos eram de espécies não migradoras. Em relação às larvas de peixes, foram capturadas 1.785, as quais foram classificadas em 9 ordens, 18 famílias, 27 espécies. Desse total de espécies, 63% correspondiam a sedentárias e ou residentes, e cerca de 48% possuíam valor econômico, seja na pesca comercial ou de subsistência. Entre as espécies capturadas, tivemos as do gênero Ancoviella, também tivemos espécies como Messacelos, pescadas, também tivemos ovos de espécies sedentárias guardadoras e de espécies sedentárias não guardadoras. Nos estágios de desenvolvimento, nós conseguimos capturar apenas 2 estágios embrionários e verificamos a ocorrência de todos os estágios larvais. Dos estágios embrionários, a maior ocorrência foi do estágio embrião final, de qual aí era de uma espécie de peixe guardadora e residente, e os ovos em clivagem inicial eram de espécies não guardadoras e também residentes. Em relação aos estágios larvais, a maior abundância foi do estágio de pré-flexão, seguido pelo estágio de flexão, pós-flexão e larval vitelino. Além disso, além dessa ocorrência de todos os estágios larvais, nós conseguimos verificar variações significativas em suas abundâncias ao longo dos meses de amostragem, através da análise de similaridade. Em relação à distribuição temporal, tanto a densidade de ovos como de larvas de peixes variaram significativamente ao longo dos meses amostrais. Essas variações, principalmente as larvas, foram altamente influenciadas por uma elevada abundância de clupeiformes, e a maior captura numérica desses indivíduos de clupeiformes pode estar diretamente relacionado à ecologia e também aos aspectos biológicos desse grupo, uma vez que eles apresentam grande flexibilidade trófica e reprodutiva, podendo completar todo o seu ciclo de vida em diversos ambientes. Além deles, também tivemos uma colaboração de larvas de caraciformes, que, seguindo os padrões de composição de peixes amazônicos, se apresentou com uma ordem mais diversa, representada em sua maioria por espécies de pequeno e médio porte. E por meio da análise de permanova, foi possível observar diferenças significativas nos efeitos espacial e temporal e na interação desses dois fatores apenas para a comunidade larval, indicando uma variação de larvas de peixes entre as duas áreas estudadas e também entre os meses de amostragem, corroborando em parte com a hipótese do estudo. As maiores densidades de ovos na região mais conservada do lago é um indicativo de que este local é uma área de desovo para as espécies de peixes não migradoras, ou seja, aquelas espécies de peixes sedentárias. Além disso, também não registramos diferenças na diversidade de espécies entre as duas áreas estudadas, sendo observada apenas uma variação temporal. A variação temporal na diversidade de larvas de peixe já era esperada, uma vez que a ocorrência de certas espécies da ictiofauna é influenciada pela complexidade do hábitat e também pela sazonalidade. A captura de ovos larvas de peixes e a ausência de diferenças significativas na diversidade de espécies ao longo da escala espacial no Lago Juá é um indicativo de que esse ambiente ele demonstra ainda uma capacidade de resiliência, mesmo com os impactos ambientais pretéritos tendo alterado algumas condições ambientais do lago. E essa capacidade ainda pode estar relacionada à conectividade direta do lago com o rio principal e também pela presença de igarapés ou riachos, que permitem um maior fluxo nas trocas de água e também uma maior interação ecológica das espécies entre os sistemas aquáticos adjacentes ao lago e também ao longo de todos os meses do ano. Por fim, a existência de áreas com variações nos níveis de perturbações antrópicas influencia na densidade larval, porém, mesmo com essas alterações ambientais, o Lago Juá ainda
pode ser considerado como local de desova para as espécies de peixes residentes e como uma área adversária e crescimento para larvas de espécies de diferentes categorias ecológicas e importância socioeconômica durante diferentes épocas do ano. Além disso, é imprescindível a implementação de ações que minimizem as mudanças ambientais que ocorreram no Lago Juá e que essas medidas sejam elaboradas e implementadas de acordo com uma gestão participativa e compartilhada como ferramenta integradora entre os usuários, sejam eles pescadores, residentes, turistas, ambientalistas e órgãos públicos, a fim de que o lago continue a manter a sua importância na renovação e manutenção dos recursos pesqueiros da região. E finalizando, gostaria de agradecer ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pelo financiamento de uma bolsa PIBIC ao primeiro autor, à Universidade Federal do Oeste do Pará e ao Laboratório de Ecologia do Ictioplâncton e Pesca em Águas Interiores por toda a infraestrutura, logística e viabilidade dessa pesquisa. É isso, muito obrigado.